para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo por uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Meus irmãos, a igreja de Neópolis 1 é uma igreja instruída. Sempre vi Neópolis 1 como uma igreja que gosta da palavra, que ama a palavra, de maneira que as coisas que Deus ele faz, quem gosta da palavra, Deus ele vai revelando, Deus ele vai mostrando. E Neópolis 1, dentre tantas aqui em Carpina, na minha opinião é uma das primeiras. Não que as outras não tenham esse desejo que Neópolis 1 tem, mas a gente notava que desde a escola bíblica, que Neópolis 1 tem uma diferença com o que gosta da palavra. A palavra de Deus que nós lemos, os irmãos aqui conhecem, a Bíblia ela nos revela que tudo Deus fez perfeito. No começo Deus ele fez tudo perfeito. Só que a Bíblia vai dizer que um dia o homem resolveu desobedecer a Deus. E a Bíblia vai falar que por causa desse homem que desobedece a Deus, Deus ele faz com que venha sobre a humanidade um juízo. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 5, versículo Romanos capítulo 5, que Deus ele, usando Paulo, ele diz que como pelo homem veio o pecado ao mundo, e assim pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nesse interim, nessa ofensa, a Bíblia diz que por causa da ofensa de um homem veio o juízo, mas também por causa de muitas ofensas, a Bíblia diz que Deus ele concedeu à humanidade mais uma vez o dom gratuito. Se por causa de uma ofensa veio o juízo, a Bíblia diz que a graça, o dom gratuito, como Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, se você, por gentileza, puder abrir sua Bíblia, ele vai dizer assim: mas não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, e na verdade para a condenação, mas o dom gratuito ele veio de muitas ofensas para a justificação. Todos os pecados que foram cometidos desde o princípio, Paulo vai falar aqui no livro de Romanos, até os que ainda não tinham lei, foram colocados na conta de Jesus. A Bíblia ela vai dizer que por causa disso, dessa desobediência, a Bíblia diz que não havia, em Salmo 53:3, o salmista vai dizer que todos se extraviaram, não havia ninguém justo, ninguém puro. A Bíblia vai dizer que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. O salmista vai dizer: não havia quem fizesse o bem, não havia um sequer, por causa do pecado. Lá em Isaías 53:6, a Bíblia vai dizer que todos nós andávamos por causa dessa falha de Adão,
pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus, Ele fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades. Quando a Bíblia começa a lembrar e a falar sobre isso, nós começamos a entender o plano salvífico de Deus para a vida humana. E Deus era muito metódico, meus irmãos. Deus era muito organizado nas suas coisas. Deus, Ele não faz nada. O homem pode pensar que existe caos, mas Deus tem tudo sob controle dentro de uma linha que não se perde, que não falha, que não erra. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, a gente tem aqui no capítulo 1 de Pedro uma revelação onde Pedro escreve 4 passos inevitáveis na vida de todo salvo. A Bíblia vai dizer que bendito é Deus que através de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nós somos gerados por Deus, por Pai. Como Pai, Ele nos gerou outra vez. A Bíblia vai falar que devido a isso, Ele nos gerou com um propósito, através da ressurreição de Cristo, para uma herança, fomos gerados para uma herança incorruptível, incontaminável, herança que não diminui, que não murcha. Ele vai dizer que guardada nos céus para nós, para vós. A Bíblia vai dizer que nesses 4 passos que Pedro revela aqui, que são necessários para a vida do homem, eles são de fundamental importância para todo aquele que deseja morar no céu e ter uma vida plena com Deus. A Bíblia vai dizer que nós fomos eleitos, e a Bíblia ela nos mostra isso. Nós fomos eleitos por Deus. A Bíblia diz que não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus nos elegeu desde o princípio. A gente é chamado de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A Bíblia vai falar que essa eleição, Deus, Ele fez através de Jesus. E isso Ele vai dizer, olha, eu elegi vocês desde o princípio, em santificação. A Bíblia é clara em dizer que ninguém que deseja estar na presença de Deus, ele pode estar de toda maneira. Ou ele se separa do pecado, ou ele se santifica, ou é impossível ele estar na presença de Deus, ou ir à presença de Deus. A gente aqui na terra pode até enganar. A gente está aqui bem vestido, bem calçado, cheiroso, bem bonito, mas a gente não sabe como está por dentro. A gente olha para você, eu acho que está tudo bem. Mas Deus é quem sabe como está por dentro. Foi o que você fez hoje, foi o que você fez ontem, foi o que você andou fazendo por aí. Como é que está o teu linguajar, como é que está a tua mente, como é que está as tuas atitudes, os teus pensamentos. Só Deus Ele sabe. Não é só Deus Ele sabe. Mas na verdade eu quero dizer que ninguém vai chegar a Deus sem ter uma vida de renúncia, sem ter uma vida de santidade, sem ter uma vida onde você se negue a si mesmo para estar na presença de Deus. Porque se a gente não se santificar, a gente não chega na presença dele. Então fomos eleitos para uma santificação. Eu gostaria de os irmãos prestassem atenção, porque essa santificação através do Espírito Santo, ela vem através da obediência. E muitas vezes a gente fala de obediência na igreja, e muitas vezes a gente é ignorado. Eu costumo dizer, e eu digo sempre, tenho a oportunidade de falar sobre obediência, eu comparo a obediência à idade, à maturidade. Ninguém é maduro espiritual sem obedecer. Você pode até ser um maduro na vida secular. Os anos passam, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas eu vejo gente com 50, 60 anos fazendo coisa que 15, pessoas de 15 faz. Eu vejo mulheres com 60 anos querendo se vestir como um jovem de 15. Quer dizer, não amadureceu. Não amadureceu. Eu vejo homens querendo ser jovens de 15, de 20, com 60, com 70. Quer dizer, não amadureceu.
Ele envelheceu, mas não amadureceu. E na vida espiritual não é diferente. Se você quiser amadurecer, o caminho é um só: obedecer. Se você não obedecer, você não santifica, e a Bíblia vai dizer mais na frente que você não confirma a sua chamada. Você não faz cada vez mais forte a sua eleição, se você não obedece. Isso é claro aqui na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que eleitos para a santificação, mediante a obediência, olha, e a aspersão do sangue de Cristo. E a Bíblia vai dizer que graça vos seja multiplicada. Porque eu gosto muito, irmão, de perguntar, de fazer perguntas à Bíblia. Quando eu fui no seminário, a gente aprende lá. E a gente, quando estuda teologia, está aqui o teólogo Rodolfo, a gente tem que saber quem escreveu, né, Rodolfo? Para quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu. E a gente sai perguntando na Bíblia. Eu gosto muito de fazer isso, somente quando eu estou estudando. Por quê? Quando a gente vai pesquisar nos livros e a gente vai ver a opinião de outros teólogos e outros homens conhecedores da palavra de Deus, a gente fica impressionado com as pérolas que Deus ele revela através da sua palavra. E às vezes a gente não tem a noção, porque a gente não para meditar nela. Porque quando a gente para meditar, a gente lê para frente, lê para trás, fica questionando aquilo, por que isso, para que aquilo. E isso aconteceu comigo aqui, lendo um livro, eu não sei dizer o nome do autor, porque é muito difícil, mas ele falava sobre a aspersão do sangue de Cristo. O que eu vou falar para você aqui não é meu. Eu li, eu pesquisei, eu não tenho uma mente brilhante para tal coisa que vai ser falada aqui nessa noite. Mas eu fiquei impressionado e me alimentei muito com isso, de maneira que quando a gente começa a estudar e se maravilhar na palavra de Deus, o desejo da gente é a gente comunicar com os outros sobre aquela delícia que a gente absorveu, que a gente comeu. E a Bíblia vai dizer que, por quê? Está muito claro a eleição, está muito claro a santificação, está muito claro a obediência, todo mundo fala sobre isso, né? Mas por que a aspersão do sangue? Por que a aspersão do sangue? E quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a tirar a cortina. E a Bíblia, através desse autor que eu tive a oportunidade de ler, se você quiser procurar depois, esse livro é Os 7 Milagres da Cruz. Esqueci o nome dele agora, mas é um nome complicado. Mas o que você vai aprender desse livro tem uma profundidade tremenda, porque esse autor, ele revela coisas que você... Eu já disse, deixa aqui tantas vezes, nunca... Mas porque a gente não medita. A palavra dele vai dizer que quando ele fala na aspersão do sangue, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento. Quando era que o sangue era aspergido? A Bíblia vai falar no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 4. Se você puder abrir sua Bíblia, por favor, e acompanhar. A Bíblia vai dizer que era uma ordenança bíblica da parte do Senhor que o sangue fosse aspergido, né? Ser aspergido com sangue, ele vai apontar para Cristo na cruz do Calvário. Eu vou mostrar isso aqui a você. A Bíblia vai falar aqui no capítulo 16, Levítico, né? Versículo 14, ele vai dizer assim, Levíticos, capítulo, se você abrir a sua Bíblia aí por gentileza, 16, 14, ele vai estar dizendo assim na Santa Palavra: tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. No versículo 19 ele vai dizer assim: e daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel. A Bíblia diz que os trabalhos eram feitos no tabernáculo, e o sumo sacerdote adentrava no lugar santo dos santos, irmão que conhece de Bíblia, uma vez por ano. Pegava o sangue, matava o novilho, oferecia aquele novilho, aquele sangue
seja reprovido pelos seus pecados e depois pelo pecado da congregação. E a Bíblia diz que ele tinha que aspergir o sangue 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Ele melava o dedo na tampa e depois molhava de novo e olhava para a banda do Oriente na terra e aspergia também. Aí eu fiquei perguntando, por que na tampa do propiciatório? Por que na terra? E a gente vai mergulhando e as explicações são tremendas, porque quando o sacerdote aspergia sobre a tampa, os escritores dizem que a arca da aliança era aspergida como um sinal para o céu de que o sacrifício anual da redenção naquele momento estava sendo realizado. Mas por que na terra? Aí a gente vai pesquisar. E quando a gente vai pesquisar, a gente está aprendendo, né? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, por gentileza, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 17. A Bíblia vai dizer que a terra tornou-se maldita. O homem peca, desobedece a Deus, e a Bíblia diz que, por causa do pecado do homem, Deus ele sai dando juízos. Dá juízo à mulher, dá juízo ao homem, dá juízo à terra, dá juízo a Satanás, a serpente, né? Ele vai dizer assim, no versículo 17: e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Até aí você tem uma noção? Mas quando você vai ver assim, mas a terra é maldita, está certo? Deus, ele quando sarar a humanidade e a terra seria sarada, mas o sangue. Aí a gente vai para Gênesis capítulo 4, versículo 11. A Bíblia vai dizer em 4 e 11 de Gênesis. E agora, ele falando aqui, quando Caim, ele mata Abel. E aí eu vou explicar aqui para você, porque a Bíblia vai dizer assim, 4 e 11 de Gênesis. E agora maldito és tu desde a terra, dizendo Deus isso a Caim, que abriu a sua boca. Agora maldito és tu desde a terra, porque a terra agora abriu a sua boca para receber o sangue da tua mão, sangue inocente do teu irmão. A terra é maldita por causa do pecado de Adão, e agora de novo ela é maldita por causa de Caim, porque ela abre a boca para receber o sangue dele. E Deus, meus amados irmãos, ele faz um caminho inverso. Ele pega o pecado da gente e ele sai etapa por etapa sarando as feridas. Ele não deixa nada em aberto. A Bíblia ela é clara e ela vai dizer que nesse caso, assim como o sumo sacerdote havia recebido a ordenança de molhar o chão 7 vezes com sangue de animal, sacrificado no grande dia da expiação, igualmente o Senhor Jesus teria que molhar a terra 7 vezes com seu sangue. E aí entra as pérolas, os mistérios da palavra de Deus, que só vai perceber quem lê e quem estuda. Se você olhar o trajeto das últimas 18 horas de Jesus, desde que ele sai do Getsemane, que ele é preso, que ele vai à casa de Anás, que ele passa pelo Sinédrio, que ele vai para Pilatos, que ele vai para Herodes, que ele vai ser crucificado, a Bíblia relata 7 vezes, exatamente 7 vezes, que Jesus pinga, ou derrama, ou deixa seu sangue cair na terra. Isso não tem coincidência. Isso não tem coincidência. A Bíblia e os historiadores vai dizer que cada gota de sangue que caía na terra era um milagre que Deus estava fazendo para a humanidade. Quando o primeiro sangue cai na terra, quando Jesus suou gotas de sangue no jardim de Getsemane, e o sangue dele desceu como suor e misturou-se com o suor e caiu, aquilo ali era o sangue do perdão. Os historiadores vão dizer que ali, depois daquele, viu o milagre da salvação. E cada gota que caiu era um milagre que ele fazia para nós, para hoje a gente poder tomar posse, para hoje a gente poder receber dele. Né? Aí a Bíblia vai dizer que o milagre do perdão, o milagre da salvação, o milagre da purificação, o
corpo. A Bíblia ela vai dizer, meus amados irmãos, que era necessário que os sacerdotes eles entrassem todo ano para que o pecado fosse coberto. Mas se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo, por gentileza, capítulo 7, a Bíblia ela vai dizer que Jesus, com uma única expiação, ele resolveu o problema de todos nós. 7, 26, 27, a Bíblia vai dizer, porque nos convinha, olha, antigamente um sacerdote entrava todo ano para que a gente fosse liberto, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse esquecido daquele delito. Aí a Bíblia vai dizer que porque nos convinha um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que ele não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Se você continuar a leitura no capítulo 9 de Hebreus, versículo 13 e 14, o escritor vai estar dizendo assim, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quando a gente canta o hino de sangue, a gente às vezes não medita na letra, né? Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesí, né? O sangue que redime, o sangue que muda o quadro, né? A Bíblia vai dizer que ainda no capítulo 12, ou capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 14, ela traz a expressão que porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha, apesar de santificados, ninguém se tornou perfeito, mas o sangue de Cristo, em uma só oferta, ele torna você purificado. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que sangue precioso saiu do Salvador, ó sangue glorioso que lava o pecador. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ainda, né? Você lendo Hebreus 12, 24, ele vai dizer assim na sua santa palavra aí, Jesus, o mediador de uma aliança nova, e ao seu sangue, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha, as coisas vão se encaixando. Deus vai colocando os quebra-cabeça, vai colocando as suas, né? O sangue de Abel, que clamou, esse aqui vale mais do que o de Abel, que clamou que a serra de Deus tinha terra de dele. A Bíblia começa a tapar as brechas que foram abertas pelo homem, devido ao pecado. A palavra de Deus ela vai dizer ainda que, quando a gente começa a entender isso, em Hebreus 12, 24, ela vai dizer, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue, como já foi lido agora, o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando a gente tem essa percepção, a gente entende que quando cremos que Jesus deu o seu sangue, né, a Bíblia vai dizer que por nós o sangue do Cordeiro pode nos perdoar, ele pode purificar, ele pode redimir, ele pode curar, ele pode reconciliar você com Deus, ele pode, né, de uma maneira única, nos permitir receber uma vida completamente nova ao lado de Jesus. Quando a gente adentra para um trabalho como esse, que a gente tem essa consciência que aqui agora vai ser orado, vai ser consagrado, vai ser ofertado a Ele. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei se você precisa de cura. Eu não sei se alguém alguma vez na sua vida deu o seu próprio sangue por você, além de
Receba a aspersão do sangue. Você precisa de reconciliação com Ele. Você pecou e já enganou a Ele. Receba a aspersão do sangue. Você precisa dele nessa noite de redimir e se purificar por algum pecado que você cometeu. Ele está aqui e fala: vem, a aspersão do sangue nessa noite. Recebe a aspersão do sangue. Cada gota que foi derramada naquele chão, cada gota apontava para Cristo. Lá atrás que o sacerdote derramava e aspergia, apontava para Cristo. E quando ele começa a sua trajetória para entregar a sua vida, por amor de nós, eu não sei porque tem muita gente que às vezes ele vem para um trabalho como esse como se viesse para uma festa. Não que aqui hoje não seja festa, porque hoje aqui é uma festa. Mas ele vem como se fosse para uma ação social. Ele não tem a noção do que é estar aqui. Esse é o lugar que mais dá vida. É para começar nisso? Esse é o lugar que mais dá vida. Mas também é o lugar que mais mata. Tem muita gente que come desse pão e bebe desse vinho. Indignamente morre. Tem muita gente que chega aqui, cheio de pecado, precisando de purificação, de redenção, de reconciliação. E aqui, ao beber o vinho, ele é restaurado. Ele recebe perdão. Ele recebe uma nova vida, uma nova oportunidade. Essa noite, Ele chama você à expressão do seu sangue. Eu não sei como se encontra a tua vida, mas eu fosse você fazer como Paulo. Em duas oportunidades, Paulo ele manda o homem se examinar a si mesmo. 11, 27, 28. De 1 Coríntios, ele diz: olha, examina. E depois come desse pão e bebe desse vinho aí. 2 Coríntios 5, ele vai dizer: examine para ver se você permanece na mesma fé. Examine. Lugar de reflexão nessa noite. Lugar de temor nessa noite. Lugar de esperança nessa noite. Essa noite Deus quer restaurar vidas. Essa noite Deus quer perdoar pecados. Essa noite Ele quer reconciliar vidas. Tem um livro de Vitorino Silva que eu gosto muito quando se refere. Ele diz que aquela gota mais do sangue de Jesus não sei se Ele derramou, mas se o fez
por minha culpa, sim, em meu lugar. Era para mim aquela gota mais do sangue de Jesus. Não sei se ele a derramou, mas se fez por amor, porque minha alma resgatou. Nessa noite, Deus já chama você à expressão do seu sangue. Eu não sei onde você tem andado, o que você tem feito. Eu não sei o que você precisa dele nessa noite. Mas eu vim aqui dizer a você que essa noite, o sangue que ele verteu na cruz, cada gota que ele derramou, derramou por você, derramou por mim. Aleluia. Por isso, nessa noite, dada a importância desse momento, se você tiver pecado, não beba antes de ser aspergido pelo céu. Se você